Boa noite, gente. Mais uma live. Então, vamos ver se agora não trava, né? Começar a nossa live, vai entrando, vai chamando aí o povo. Vamos arrumar aqui. Fala uma coisa, como é que tu tá? Esses dias a gente falou, né, essa semana, sobre dinheiro, né? Hoje nós vamos falar sobre o medo. Como nós lidamos com medo, né? O medo é algo que, desde criança, né, a gente acompanha a gente na nossa vida. Mas nós não devemos ter medo, né? Esperar o pessoal ir entrando. Quem não tem medo, né? Acho que todo mundo. Isso é uma coisa que desde pequeno a gente... Na verdade, o medo, ele não é sobre ti, né? Ele é sobre o outro. É algo que o outro coloca em ti, né? É como se o outro lançasse uma semente do medo, né? Ai, eu não consigo arrumar isso. Então, o pessoal vai entrando. Se tiver alguma dúvida, tu pergunta. Se não tiver, bom. Nós temos vários medos, né? Desde a nossa infância. O medo nos acompanha. E existe dois tipos de medo, né? Existe o medo emocional e o medo físico. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Deixa eu só ver se eu consigo arrumar isso. Então, missionária, o que é o medo emocional e o medo físico? O medo físico é algo que a gente já nasce com esse medo, né? Que não tem muito o que a gente fazer. Deus já colocou isso na gente, já para a gente ter um limite até onde a gente vai. Né? Se tu não tivesse medo, tu não ia ter medo de atravessar uma rua, tu não ia ter medo de fazer coisas perigosas. Então isso é natural do ser humano, né? Deus já coloca isso nas pessoas. Agora, o medo emocional, que é das nossas emoções, isso são pessoas que colocam na gente, né? É como se colocasse uma semente. E aí, aquela pessoa, ela lança a semente do medo em ti, e aí as pessoas vêm regando, né? Adubando aquele medo. E cada vez você fica com mais medo. E o medo, ele não é só uma semente, ele é um paralisante. Ele te paralisa, né? Ele não deixa tu avançar, ele não deixa tu romper, né? Principalmente o medo emocional, né? Ele atrai. A Bíblia diz, né? Jó falou que aquilo que eu temia me sobreveio. Então, aquilo que Jó tinha tanto medo, né, que era perder os filhos, né, perder a riqueza dele, veio sobre ele. Então, todos os dias ele ia lá e fazia sacrifícios a Deus pelos filhos, né, pela sua riqueza, pelos seus bens, pelos seus empregados, com medo, né, porque ele temia perder aquilo ali. E acabou o quê? Acabou que ele perdeu. Então, o medo, ele atrai. Então, quanto mais tu tiver medo, mais vai te atrair, mais vai vir coisas para ti, né? E ele não é só paralisante, ele não só atrai, mas ele também vicia. Todo ser humano, ele precisa ter um vício. Só que tem que ser um vício bom, não pode ser um vício ruim. O que é um vício bom, missionária? Um vício bom é você caminhar, é você fazer exercício, né? É você cuidar do seu corpo, é você se desafiar cada momento, né? Numa coisa diferente, mas em algo bom. Não num vício onde você vai beber, você vai, né,
usar remédios, isso aí não vai te ajudar, isso vai te prejudicar o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. Então nós precisamos, né, ter vícios, e o medo ele vicia. A pessoa ela fica viciada, né, no medo. Então isso começa a repetir, isso se torna o quê? Se torna um ciclo na vida dela. Então o cérebro, né, o medo, ele é um circuito. O cérebro ele precisa desse circuito, né? Só que o que acontece? Nós temos que ter desafios, mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar, né? Nós não podemos deixar o medo tomar conta da vida da gente, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muito medo. Eu tinha medo de não ter dinheiro, eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de não ter um relacionamento, de não conseguir ficar com uma pessoa. Eu tinha medo de não conseguir cuidar dos meus filhos, né? Eu tinha muitos medos, né? E um dos medos que eu tinha, que me paralisava, que eu ficava apavorada, né? Era o medo de ficar sem dinheiro. Quando eu descobri que isso significava o quê? Significava escassez. Isso era um bloqueio. Os nossos medos são bloqueios que muitas vezes acontecem na nossa infância. Então nós temos que o quê? Nós temos que ressignificar os nossos bloqueios. E eu descobri o quê? Eu fui criada pelos meus avós e o meu avô, ele era um homem muito próspero. Só que ele tinha muita escassez, né? Por quê? Porque ele era um homem muito escasso. Por quê? Porque ele tinha uma mentalidade que ele não desfrutava daquilo que ele produzia, né? Ele tinha aquela mentalidade que tinha que guardar, Nós temos que guardar, mas nós também temos que desfrutar daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente ganha. Então, quando você retém, quando você não desfruta, você acaba se tornando escasso, mesmo sendo próspero, né? Mesmo tendo os recursos. Porque o dinheiro ele foi feito para a gente desfrutar, não para ele nos dominar, né? Como essa semana eu falei sobre isso, sobre o dinheiro. Então, eu tinha esse medo, esse pavor, eu não podia ficar sem dinheiro. Eu tinha medo, eu estava sem dinheiro, eu tinha medo de não conseguir pagar meu aluguel, de não conseguir pagar minhas contas, de não conseguir comer, né? De não ter alimentos. Então isso começou o quê? Isso começou a bloquear a minha vida. Começou a bloquear. E no momento que os nossos bloqueios nos paralisam, né? Nos trazem medo, nos trazem pavor, o que acontece? A nossa vida não vai para frente. As coisas não acontecem, né? Por quê? Porque você está paralisado. Então, a Bíblia diz o quê? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é Cristo. Né? Eu tive que passar por muitos anos, por muitas provas, por muitas situações para entender o quê? Para entender que o meu pai, né? O meu pai celeste, não o pai, o meu avô que me criou, né? O meu referencial. Porque nessa terra, o meu referencial de pai foi o meu avô, que ele me criou. Por mais que eu tinha um pai terrestre, mas o meu referencial de viver comigo, de me ensinar, de me discipular, era o meu avô. Então, por eu ter visto, né, a forma que ele vivia, né, sendo próspero, né, mas ele era escasso nos pensamentos, nas emoções dele, eu me tornei escassa. E eu fiquei com medo, né? Só que eu entendi o quê? Que Deus, o meu Pai Celestial, ele não tem escassez. Ele não é um Deus escasso, né? Um dia Deus me falou: Josi, eu não sou um Deus escasso. Então eu tive que buscar em Deus, né, ressignificar esse referencial que eu tive do meu avô,
para poder vencer esse medo que eu tinha, esse bloqueio que eu tinha. Porque eu tinha muito medo, eu tinha pavor, eu ficava desesperada. E para isso eu fazia qualquer coisa. E no momento que você não sabe lidar com o dinheiro, que você tem medo, que o dinheiro te domina, você não consegue administrar o dinheiro. Você não entende o valor do dinheiro. Você fica tão em pânico, tão bloqueado, tão paralisado pelo medo, que você não sabe, você não pensa direito, você não sabe quais são as prioridades, você não sabe o que fazer primeiro, né? Você fica perdido. Por quê? Eu tinha aquele pavor, mas eu não entendia o porquê. Eu achava que porque eu ganhava muito pouco, porque eu era pobre, porque eu não ia conseguir. Mas não é o quanto você ganha, mas sim como você gasta, como você administra aquele recurso. Então, sabe, muitas vezes os nossos medos, eles não vêm, né, de um referencial como veio o meu. Eles vêm de uma semente que alguém lança, né, no seu cérebro, né, um medo, porque o medo, as pessoas têm medo. Então, tem pessoas que têm tanto medo que elas derramam sobre as outras, né, sementes de medo. E aí vem outras pessoas regando e adubando mais medo. Sabe, vou te dar um exemplo. Uma pessoa diz, eu vou botar uma loja. Aí vem e fala para uma pessoa, um amigo, né, ou um parente, ou um pai, ou uma mãe, eu vou abrir uma loja. E aí a outra pessoa fala, mas você viu quantas pessoas faliram nesse ano passado? Quantas pessoas não conseguiram continuar? Isso é uma semente de medo que aquela pessoa carrega. E o que aconteceu? Ela foi ali e depositou sobre você o medo dela. E aí você sai daquilo ali e você comenta com outra pessoa. E aí outra pessoa fala, mas não está em momento de abrir negócio. A outra pessoa veio e adubou aquela semente que a outra tinha lançado. Então você começa a ter um medo de empreender. Você começa a pensar duas vezes, será que eu devo abrir um comércio? Será que é o momento? Aquilo ali não veio de ti. Porque Deus nos fez perfeitos. Deus não nos fez com medos. Deus não nos fez com defeitos. Todos os nossos bloqueios é pelas pessoas que a gente convive, é pela forma que a gente foi criado, é pelos lugares que a gente estudou, com quem a gente se relacionou, que vai gerando bloqueios na gente. Só que para a gente desbloquear e a gente saber, a gente precisa primeiro saber quem a gente é. Precisa ter um entendimento da nossa identidade. Quem é o nosso pai, né? Não é o nosso pai terrestre, porque o nosso pai terrestre, ele nos deu aquilo que ele recebeu dos pais dele, né? Nós temos que procurar nossa identidade celestial. Através da nossa identidade, nós vamos ativar o nosso propósito, mas nós não vamos conseguir ativar o nosso propósito, né? Entrar na nossa identidade se nós temos crenças limitantes, se nós temos medos, né, que estão nos bloqueando. Eu tinha muito pavor de ficar sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha. Hoje eu vivo sozinha, eu e a minha filha. Eu nunca imaginei que eu poderia ficar sozinha, né? Talvez isso veio de alguma circunstância na minha infância, que eu fiquei com medo de algum momento, eu não sei. Mas eu tinha muito medo. Então, conforme eu fui caminhando com Deus, eu fui entendendo, né, que eu era filha, que Deus era meu pai, que Ele estava comigo, que eu não precisava ter medo, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu fui construindo com Ele, eu fui acessando com Ele a minha identidade, o meu propósito. Então, eu estava estudando e já faz uns 2 dias que Deus tocou no meu coração para me trazer, né, essa palavra sobre o medo. Porque existe muitas pessoas bloqueadas por causa do medo,
né? Então, eles acabam o quê? Eles acabam se bloqueando, eles acabam ficando bloqueados com isso. Eles não conseguem romper, eles não conseguem deslanchar. E a pior coisa que tem é você ter um pavor de algo. Isso te paralisa, isso não... Sabe quando tu tem um medo físico, né, que o teu corpo paralisa? Então, né, nas tuas emoções é mais ou menos assim também que funciona. Só que no teu corpo físico tu não tem o que fazer. Mas na tua mente, no teu cérebro, tu tem como ressignificar. Tu tem como parar e pensar, tá, por que eu tenho tanto medo, né? Por que eu tenho medo de passar fome? Tem pessoas que têm muito medo de passar fome. Por quê? Porque talvez na infância delas, elas passaram fome, elas passaram dificuldade. Mas isso, né, tá bloqueando que elas avancem, que elas consigam deslanchar na vida delas, prosperar, né? Um pouquinho que eu vou ter que abrir aqui, porque tá muito calor. Deu. Então, no momento que a gente identifica os nossos bloqueios, seja de medo, né? Seja de escassez, né? Vários, porque nós não vamos conseguir nos desbloquear numa vez só. Não, isso é um processo durante a nossa vida. Só que tem coisas como o medo que não vão deixar a gente ir para um outro nível, para a gente ir para uma outra etapa na nossa vida, para um novo tempo, receber coisas maiores de Deus. Porque vai chegar lá e tu vai te bloquear, né? Tu não vai conseguir continuar. Então eu tinha muitos medos. Eu achava que eu nunca ia conseguir ficar sozinha, que eu não ia conseguir ficar sem um relacionamento, né? Que eu precisava de uma pessoa, eu dependia de uma pessoa. E eu vi, né, nesse processo com Deus que não, né? Que eu tendo Deus, eu tenho tudo. Eu não preciso, sabe? Deus não me criou grudado em ninguém. Então, isso são dependências emocionais, isso são bloqueios, sabe? Tem muitas pessoas que estão com depressão, estão com ansiedade, porque elas têm medo, né? Ai, mas missionária, eu não posso ficar sozinha, né? O meu marido me deixou, eu perdi meu marido, ele faleceu, e eu não posso ficar sozinha. Você precisa ressignificar isso. A cada momento na vida da gente existe uma estação, né? Deus quer nos levar a cada dia a um nível maior. Só que para isso acontecer, nós precisamos nos desbloquear aqui, nos nossos pensamentos. Porque o que tu pensa é o que tu sente e é o que tu fala. Então, tudo aquilo que tu falar, primeiro saiu daqui. Depois foi para o teu coração. E depois tu agiu. Então, nós precisamos o quê? Nesse ano de 2024, né? Nessa série de lives que Deus tem colocado no meu coração para a gente fazer esse ano a partir da meia-noite. Essa já é a segunda. A primeira eu falei sobre dinheiro, né? Sobre finanças. E agora eu senti de falar sobre o medo. Porque isso tem paralisado muitas pessoas cristãs, têm achado que a culpa, né, de tudo que elas têm acontecido é de Deus. E não é. Muito dos nossos medos, dos nossos bloqueios, da nossa escassez, é porque a gente tem bloqueios. Foram coisas, foram palavras, foram atitudes, foram situações que a gente viu quando a gente era pequeno ou até adulto que nos bloqueou. Porque nós somos seres emocionais. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Então nós somos como Deus. Deus nos fez a imagem dele. Só que ele nos fez como uma folha em branco. Nós nascemos como uma criança. Por isso que até os 7 anos de idade é o momento da criança ser formada pelos pais, né? Orientada no seu caráter. Né? E é nesse momento que entram os maiores bloqueios no ser humano. É na infância. E muitos desses bloqueios, muitas vezes você não lembra.
simplesmente você reage, né? É difícil você lembrar. Por quê? Porque na infância muitas coisas são bloqueadas, que tu não consegue acessar quando você já é grande. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que olhar para dentro de nós e parar, né? A primeira coisa para descobrir o medo, para descobrir um bloqueio, é você se desafiar, é você fazer coisas novas, é você arrumar um vício novo. Em vez de ter um vício de beber, de fumar, de ficar dormindo, né, de, sei lá, que não tá te edificando, né, você precisa ter novos desafios. Ah, missionária, eu vou começar a correr. Você não vai correr a vida toda. Depois você tem que passar por um outro desafio. Eu vou andar de bicicleta depois. Aí você vai para a bicicleta. Cada desafio vai mostrar para você um bloqueio. Você vai acessar um bloqueio. No momento que você for fazer um desafio, você se desafiar a fazer algo novo, você vai ver que você vai ficar bloqueado. E é para isso os desafios, para você se desbloquear. Mas aí como que eu faço, missionária? Se eu vejo que eu não vou conseguir, eu entendi que eu estou bloqueada, o que eu faço? O que eu entendi quando eu vi que eu tinha um medo, um pavor, sabe? Eu ficava desesperada, sabe? Quando eu ficava sem dinheiro, eu ligava para as pessoas, eu pedia emprestado, sabe? Que eu sabia que aquela pessoa ia me ajudar, eu vendia alguma coisa, eu dava um jeito, porque aquele medo, aquele pavor, sabe? Era um desespero. Eu identifiquei, eu parei e pensei, por que quando eu não tenho dinheiro, às vezes eu até tinha comida em casa, às vezes eu já tinha pago as contas, e eu ficava desesperada se eu não tivesse uma moeda que fosse. Aí eu parei e fui entender aonde foi que isso aconteceu comigo. Quando que esse bloqueio entrou? Como que tu acessou isso, missionária? Como que tu te deu de conta disso? Quando eu comecei a passar num processo de quê? De ficar sem dinheiro. Eu não entendia isso. Deus já vem tentando trabalhar isso na minha vida há muitos anos. Ele me chamou há muitos anos atrás. E cada vez que ele ia me colocar nessa situação para me ver, para me identificar, para ele poder me desbloquear, eu não aceitava. Eu pegava um outro emprego, eu pedia emprestado, eu vendia alguma coisa, eu dava um jeito, eu não passava por aquilo ali, eu não enfrentava aquilo ali. E aí isso me bloqueava, isso me paralisava, isso me trazia muito medo, muito desespero. E talvez para as pessoas que me rodeavam também, as pessoas não entendiam. E eu fui entender isso há pouco tempo. Foi aonde eu falei para Deus, Deus, o que acontece? Que quando eu fico sem dinheiro, eu fico desesperada. E aí Deus me trouxe a lembrança. Deus me mostrou que o meu avô, ele era um homem muito próspero, mas ele era muito escasso. Ele só permitia na nossa casa o necessário para a gente viver. Eu não lembro dele, sabe, desfrutando. Ele saía, ele ia, né, para uma chácara que ele tinha, mas ele não desfrutava só, ele ia também para trabalhar. Então, ele não usufruía daquela prosperidade. E aí Deus me mostrou, tu aprendeu com teu avô. Essa escassez veio dele. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ressignificar isso em mim. Eu tive que falar o quê? Porque um dia Deus me disse, eu não sou um Deus escasso. Eu tive que dizer o quê? Deus, por mais que foi o meu avô que me criou, que ele tinha uma mentalidade escassa, né? Talvez ele recebeu isso na criação dele, ele aprendeu assim. Não estou julgando ele, eu estou dando um exemplo. Mas eu entendi o quê? Eu falei, Deus, o Senhor é o meu Pai celestial. E no Senhor não tem escassez. Só que aí Deus me provou para que eu me desbloqueasse, para que ele pudesse me desbloquear. Como se Deus é o meu Pai, né?
A Bíblia diz que se teu pai e a tua mãe te der uma pedra, Deus jamais, no lugar de um pão, Deus jamais vai fazer isso contigo. Imagina, um pai e uma mãe, ele quer o melhor para o seu filho. Ele jamais, se um filho pede um pão, ele jamais vai dar uma pedra. Mas Jesus disse isso. Se o filho pedir um pão e o pai der uma pedra, a mãe der uma pedra, eu jamais farei isso com vocês. Então, se Deus, eu pensei, se Deus é o meu pai, se nele não existe escassez, por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter pavor? Né? Porque talvez toda a minha vida, né, como eu passei por muitas coisas na minha vida, né, eu tive que criar os meus filhos, eu ouvia muitas coisas aonde eu trabalhava, muitas, né, histórias de mãe sozinha, histórias de mãe que passavam trabalho com os filhos, que passavam necessidade com os filhos, e isso foi adubando esse medo, né, que eu tinha da escassez. Isso foi fortalecendo durante esses anos, né? Eu sempre tive contato com muitas pessoas. Só que Deus queria me levar para esse momento de ficar, né? Sem o dinheiro para me desbloquear. E é o que aconteceu. Eu fiquei, só que antes eu ficava e eu corria para alguém. E eu pensei, eu vou correr para fulano, eu vou correr para seu clano, porque afinal de contas eu não posso deixar faltar nada na minha casa. Mas aí eu pensei, não. Se Deus é o meu pai, se ele não é escasso, se ele não vai me dar uma pedra se eu pedir pão, eu não tenho que ter medo. E ali eu fiz uma oração e eu disse, Deus, por mais que o meu pai, que é a referência que eu tinha do meu avô, era um homem de mentalidade escassa, o Senhor não é. O Senhor, existe abundância. O Senhor, né? O Senhor não é um Deus escasso. Então eu vou confiar no Senhor, que o Senhor não vai deixar faltar nada na minha casa, nem para mim, nem para minha filha. E assim eu me posicionei e eu ressignifiquei o meu passado. Eu ressignifiquei as minhas crenças. E no momento que eu comecei a ressignificar, foi fácil, missionária? Não foi. Nada na vida é fácil. Mas é possível. Deus permite que algumas coisas aconteçam na vida da gente para a gente identificar que o problema não é conosco, o problema não é com Deus, o problema não é com as pessoas, o problema é com nós. Somos nós que temos algum problema. Então, o que eu vi? Eu vi que eu tinha um problema, né? Eu ligava, né, com muitas coisas o dinheiro. Eu elevava o dinheiro num patamar, né, que ele não tem. Porque o dinheiro, ele não foi criado para ser o nosso Deus, né? Tem pessoas que morrem e matam por dinheiro, né? Tem pessoas que ficam em depressão, tem pessoas que tiram a vida delas, tem pessoas que, né, fazem horrores, roubam por causa do dinheiro. Não, o dinheiro é uma ferramenta que Deus fez para quê? Para a gente poder nos sustentar, pagar nossas despesas e para a gente usufruir. Para a gente comer o melhor, comer, beber e viver o melhor dessa terra, né? Porque nós estamos de passagem aqui. Só que existem pessoas como eu que não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir à noite. Se eu dormisse sem dinheiro ou se não tivesse alguma coisa na minha casa de alimento, eu não conseguia dormir. Eu pensava, eu vou morrer de fome, eu vou morrer e, né, o que vai ser de mim? Tá, mas e aí? Cadê meu Deus? E aí eu não sou filha de ninguém, né? Então, Deus me levou para esse lugar. E aí o que eu fiz? Eu ressignifiquei esse bloqueio. Eu disse, eu não quero mais viver nesse lugar, Deus. Eu não quero mais esse bloqueio na minha vida. E no momento que eu fiz isso, né, que eu comecei a tomar essa atitude, eu não liguei para ninguém, eu não mandei mensagem para ninguém, eu não pedi socorro para ninguém, eu pedi socorro para Deus. Eu falei, Deus, o que eu faço para comprar o alimento hoje? E ele me falou, tu faz isso. E aí aquilo ali começou a florescer,
né, no dia que eu estava precisando, e eu consegui. Aí eu comprei o alimento e fiquei sem dinheiro e aquilo veio de novo, porque o bloqueio, a escassez, ele sempre vai vir vai vir bater na porta, ver se tem alguém para atender ele. E eu disse não, eu não vou ficar mais nesse lugar. Eu vou a cada dia confiar em Deus. E eu não vou ter uma mente escassa, eu não vou ter medo. Então, essa palavra Deus trouxe ao meu coração, Deus tem me ministrado isso, eu tenho vivido isso, e Deus tocou no meu coração que eu falasse isso na live. Porque existe muitas pessoas deprimidas por causa do medo. Porque tem medo de perder tudo, porque tem medo de perder o marido, a esposa, porque tem medo de ficar pobre, porque tem medo de sujar o nome, porque tem medo de ir para o SPC, porque tem medo de ir para o Serasa, porque tem medo de perder a casa, porque tem medo de passar fome, porque tem medo de não conseguir criar os filhos como eu tinha, né? Porque tem medo, o que vão falar de mim? Tem medo até disso. Então, nós não devemos ter medo. No momento, né, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas acredita. Só que muitas vezes nós não conseguimos tomar posse das palavras de Deus, das palavras que estão na Bíblia. Por quê? Porque nós temos bloqueios. Porque nós fomos ensinados, nós fomos moldados, né, no medo. Nós fomos forjados no medo. Então o medo, ele não é errado. Porque foi Deus que colocou o medo na gente. Para quê? Pra gente não ser atropelado, pra gente não se afogar na praia, né? Pra gente ter discernimento quando uma pessoa quer fazer o mal pra gente ou não. Então, tu tendo medo, tu não vai te machucar. Só que esse medo não pode te paralisar. Esse medo não pode te botar na depressão. Esse medo não pode fazer com que tu destrua a tua família. Esse medo não pode, né, te enlouquecer. Porque eu sei o que é ficar enlouquecido, passar noite sem dormir, vendendo tudo que tinha, pensando o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né, por uma coisa que nem tinha acontecido. O que a Bíblia diz? Que Deus cuida dos lírios do campo. O que é os lírios do campo? Os lírios do campo é um mato. Que hoje eles estão lindos e amanhã eles vão para o fogo, a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus cuida e veste os animais do campo. Será que nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não temos mais valor que um mato, do que um animal? Nós temos. Deus tem vontade, Deus sabe, a vontade do coração de Deus é que ninguém padeça. Só que Deus não tem nada a ver com nossos bloqueios. Os nossos bloqueios de medo, os nossos bloqueios de escassez, os nossos bloqueios. Durante a nossa vida, nós vamos ter bloqueios. E o que Deus quer? Deus quer que a cada momento que a gente vá fazer um desafio, que a gente seja desafiado. Porque se tu ficar em cima de uma cama, depressivo, né? Se tu desistir da tua vida, como muitas vezes eu fiz, muitas vezes eu pensei, por que eu nasci, Deus? Eu não tenho felicidade nessa vida. Por quê? Porque eu não entendia a minha identidade. Eu não sabia quem ele era, qual era a minha identidade. Eu não sabia quem Deus era. Eu pensava, como que Deus existe, se existe tanta desgraça, se existe tanta dor, né? Se eu sofri tanta dor, porque eu tive muitos bloqueios emocionais durante a minha vida. Eu sempre tive muita escassez em todas as áreas da minha vida. Muitos medos, sabe? Porque e eu não entendia. Quando eu comecei a me conectar com Deus de verdade, né? Foi difícil, não é fácil.
você olhar para dentro de você e entender que a culpa não é dos outros. Porque é mais fácil a gente culpar os outros, né? É mais fácil. É mais fácil ser vitimista, achar que a gente é a vítima, né? Que os outros é que são ruins, que os outros é que erraram. Deus me disse agora essa semana, se tu acha que essa pessoa tá errada, que essa pessoa fez, né, uma situação, essa pessoa fez isso errado, né? Então faz igual. Tu é livre, Josi. Faz igual. Agora, tu não tem que julgar ninguém. Deus me falou isso. E é verdade, nós somos livres. Então nós temos que entender que as nossas tristezas, os nossos medos, né, não são culpa dos outros. São problemas nossos, né? São bloqueios nossos. E a vontade de Deus é o quê? Por que tem muitas pessoas que não querem saber de Deus? Ah, eu não quero saber de Deus. Por quê? Porque elas acham que a porcaria da vida delas é ruim por causa de Deus. Porque eu pensava isso. Eu pensava, por que Deus não tinha me dado uma outra vida? Eu vivia amargurada, eu vivia com raiva, com ódio, mesmo servindo a Deus. Porque Deus, ele não tem nada a ver com nossos bloqueios, com as nossas dores, com aquilo que a gente pensa. Não! Ele nos fez perfeito. Agora, se a gente se entortou perante a vida, que culpa que Deus tem? Só que muitas vezes a gente bota a culpa nele. A gente pensa, por que Deus, que a minha vida não foi assim, não foi assado? Porque a gente acha que aquele jeito de ver a vida do outro seria o bom, mas não seria. Quando Deus começou a me mostrar que tudo aquilo que eu entendi, que tudo aquilo que eu passei, porque uma vez eu falei para Deus, Deus, por que tanta dor? Por que eu não consigo dar certo com ninguém? Por que tanta dor? Por que tanta perda? Há muitos anos atrás, quando eu conheci ele, quando eu estava na missão, né, como missionário. E ele me disse, para que muitos vivam. Só que eu não entendi aquilo naquele momento. Eu pensei, eu não sou boneco para os outros, entendeu? Por quê? Porque eu achava que eu era vítima. Eu vivia num mundo de vítima. Uma vez, né, um primo meu, até há pouco tempo eu falei para ele. Ele disse para mim, Josi, tu te acha que tu é, né, tu te vitimiza? Tu é, né? Tu é muito vitimista, ele falou. E eu carreguei ele durante anos no meu coração, com raiva. Que eu pensava, mas quem é ele? Se ele não passou pela metade das coisas que eu passei, ele não sabe nada da minha vida. E há pouco tempo eu contei para ele, ele me pediu perdão. E eu me libertei daquilo. E eu só entendi agora isso. Que não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver. Quando Deus me mostrou que todas as nossas dores, que tudo aquilo que a gente passa é um degrau para que nós cumprir o nosso propósito, porque tudo aquilo que tu passou de dor, todas as dores, as perdas que tu teve na tua vida, aquilo ali é o teu propósito. Quando eu entendi isso, quando Deus me mostrou isso, que as nossas dores, as nossas perdas são o nosso propósito, eu consegui entender. É aquilo ali que Deus vai usar para que outros vivam. Mas primeiro eu preciso me conhecer, eu preciso entender por quê. Como muitas pessoas estão aí com depressão porque perderam uma casa, porque perderam o marido, porque perderam a empresa. Ninguém perde, nenhuma empresa fale. Não existe empresa que faliu. Ah, fulana, a empresa faliu. Não, quem faliu foi a pessoa. É as nossas emoções que colocam uma empresa lá em cima. É as nossas emoções que colocam um casamento lá em cima. É as nossas emoções que colocam as nossas finanças lá em cima. Se nós não temos uma vida financeira boa, é porque nós estamos bloqueados. É porque nós estamos com problema ou de vitimismo, ou de escassez.
Nós estamos bloqueados. Ah, mas eu coloquei um comércio e eu fali. Não, quem faliu antes do comércio não foi o comércio, foi você. Porque você não soube tratar suas emoções. Você não estava na mesma frequência emocional para tocar aquele negócio, para aquele negócio deslanchar. Ah, mas por que o fulaninho lá começou um negócio com muito menos do que eu e prosperou? Porque ele não tinha bloqueio. Porque existem pessoas que não têm bloqueio. Ou quando elas têm, elas resolvem e se desbloqueiam. Agora, quando a pessoa ela é muito escassa, quando a pessoa ela não se conhece quem ela não sabe quem é o pai dela, ela não conhece Deus, ela não sabe o seu propósito. Porque no momento que eu sei a minha identidade, eu ativo o meu propósito. E como que eu coloco o meu propósito em vigor, missionária? Identificando as minhas dores, desbloqueando elas, tratando elas, porque as minhas cicatrizes das minhas dores serão o remédio para as dores do outro. Porque ninguém nasceu para fazer nada na vida. Se você pensa que você veio no mundo para nada, eu pensava isso. Eu pensava, meu Deus, por que eu nasci? Eu não dou certo para um negócio, eu não dou certo num casamento, eu não dou certo para relacionamento familiar, eu não dou certo com parente, eu não dou certo com ninguém. Para que eu nasci? Por quantas vezes eu pedi para Deus me levar? Por quantas vezes eu pensei em tirar a minha vida? Por quantas vezes eu tive depressiva? Eu tive outra coisa, ingrata. O que mais Deus abomina é a ingratidão. Por quê? Porque nós estamos respirando algo que para tantas pessoas é tão difícil. Nós estamos vivos. Nós temos a cada manhã, né? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã nós temos a oportunidade de recomeçar tudo de novo. Por que você não recomeça tudo de novo? Porque você tem bloqueio. O bloqueio não permite que você avance. Ele te paralisa, como o medo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender, em primeiro lugar, que nunca é com o outro. Sabe, botar a culpa no outro, achar que foi o outro, que a tua vida é uma porcaria por causa do outro. Ah, se fulano não tivesse me deixado, ah, se eu não tivesse nascido assim, ah, se eu tivesse tido isso, se eu tivesse tido aquilo. Não, porque não é sobre o outro, é sobre a gente. No momento que tu começa a te conhecer, tu começa a saber quem tu é, qual é a tua identidade, qual é o teu propósito, quem é o teu pai. Né? O que a Bíblia diz? Que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. Então, se Deus ele entregou o filho dele para que ninguém padecesse, por que eu vou padecer? O meu pecado, a minha dor, aquilo que fizeram comigo, que eu acho que fizeram comigo, que eu acho que as pessoas foram culpadas por eu ter tido uma vida do jeito que eu não queria, Jesus já perdoou aquelas pessoas. Por que a Bíblia diz que se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar? Por quê? Porque Deus já perdoou o meu ofensor. Deus já perdoou aquele que eu acho que me prejudicou. Então, no momento que eu acho que a culpa é do outro, que foi o outro que me fez as coisas, eu não estou só pecando contra aquela pessoa, mas eu também estou pecando contra Deus. Porque Deus, ele já perdoou aquela pessoa. Né? Ele já perdoou por tudo. No momento que ele entregou o filho dele lá naquela cruz, ele perdoou a mim, ele perdoou a ti, ele perdoou todo mundo. Por que as pessoas falam, como é que Deus perdoa um assassino? Porque ele já perdoou aquela pessoa. Porque ele sabe que a atitude daquela pessoa foi um bloqueio,
Foi algo que aconteceu com aquela pessoa. Entendeu? Ele já perdoou aquela pessoa. Então, quem somos nós para achar que o defeito da nossa vida, né, ficar em depressão, ficar em cima de uma cama, ficar tomando remédio, ou querendo a destruição do outro, ou fazendo oração de feitiçaria, que oração contrária à oração de feitiçaria? O que é uma oração contrária, missionária? É tu desejar o mal pro outro. É tu querer ou pedir para Deus que o outro se dê mal na vida. É que no teu coração tu queira que o outro se dê mal. Isso é uma oração contrária. Então, foi isso que eu entendi de Deus, né? Que nós temos bloqueios. E para nós descobrir qual é os nossos bloqueios, Deus ele não pode nos desbloquear numa vez só. Ele até pode, mas nós não vamos resistir. Porque cada bloqueio existe uma dor. Então, nós temos que passar pelaquela dor para poder ressignificar. E muitos bloqueios, a dor é muito forte. Nós não conseguimos, entendeu? Então, muito das coisas que acontecem na nossa vida, praticamente todas, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com os outros. Tem a ver com a gente, da forma que a gente recebeu aquilo que veio na nossa vida. Por que uns são mais bloqueados que os outros? Porque tem outros que as pessoas falam as coisas para eles e eles não levam aquilo pro coração. Eles não acham que, sabe? Eles não tomam aquilo sobre eles. Então eles conseguem o quê? Eles conseguem prosperar, eles conseguem ter relacionamento, né, casado, né? Eles conseguem ter relacionamento familiar, porque eles não levam aquilo para eles. Eles não se tornam vitimistas, eles não se tornam escassos. Então, que nessa noite, que nessa madrugada, você venha fazer uma retrospectiva dentro de você. O que está me bloqueando, né? O que eu preciso fazer? Qual o desafio em 2024 que eu vou tomar para identificar os meus bloqueios? Então, cada bloqueio, cada dor, ele sinaliza para o teu propósito, para aquilo que Deus tem para ti, né? Para aquilo que Deus te criou. Então, sabe, as pessoas falam, mas da onde que tem sentido uma criança ser abusada, né? Da onde tem sentido uma pessoa ser abusada? Aquela pessoa, ela vai ter que ressignificar, ela vai ter que ser curada, né? Por quê? Porque Deus vai usar ela para curar outras pessoas. Porque muitas pessoas que foram abusadas, né? Elas não conseguem ver Deus nisso. Pelo contrário, elas se revoltam. Elas acham onde que Deus estava. Que Deus é esse que deixou me abusar de mim. Só que Deus sempre esteve ali. Porque a Bíblia diz que nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está conosco. Mesmo quando a gente não conhece Ele. Porque a Bíblia diz o quê? Que não foi a gente que foi atrás de Deus. Foi Ele que veio atrás da gente. Foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Ele, a Bíblia diz. Mas foi Ele que nos escolheu. Então, Deus estava vendo aquele abuso. Deus estava vendo aquele marido batendo na esposa. Deus estava vendo aquele sócio roubando do sócio. Deus estava vendo aquele pai, né, abusando do filho, batendo no filho. Deus estava vendo. Só que Deus, ele não vai interferir. Tem coisas que é para nós resolver. E tem coisas que é para Deus resolver. O problema da religiosidade é achar que Deus é culpado de tudo, que Deus tem que arrumar tudo, que tudo está na conta de Deus. Não, isso se chama uma vida religiosa, uma vida de legalismo, uma vida de escravidão. E Deus já nos libertou da escravidão. Deus já nos libertou do poder do pecado. Por que eu não consigo vencer os pecados? Por que eu sempre caio? Porque tu não quer enfrentar a tua dor. Tu não quer olhar para dentro de ti
e reconhecer que tu tem uma dor, que tu é bloqueado, que tu precisa ressignificar. O que é o ressignificar que tu fala, missionária? O ressignificar é você entender que você passou por aquilo, mas você não é aquilo. Você não é uma abusada, você não é uma desgraçada, você não é uma separada, você não é uma deixada, você não é uma falida, você não é uma enferma, uma doente, você não é uma depressiva, entendeu? Você não é. As pessoas colocam rótulos, colocam nomes aonde não existe. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. No momento que você se desafiar, seja num esporte, seja em algo que você acha que você não vai conseguir, cada desafio revela o seu bloqueio. Então, quanto mais desafios você ter na sua vida, mais bloqueios vão se revelar para ti. E a cada dia você vai poder ressignificar, você vai poder ser curado e através da tua cura, através da tua cicatriz, vai ser onde outras pessoas vão conseguir se alimentar. Vai ser o remédio, vai ser a pílula que você vai entregar para aquela pessoa. Porque nada melhor do que você estar passando por uma dor e você olhar para uma pessoa e aquela pessoa falar para você: eu passei por isso e eu venci. O que você pensa? Por que as pessoas ficam com depressão? Por que as pessoas tiram a vida delas na depressão? Porque o nosso cérebro, ele vai até o momento que ele para, que ele trava. Ele não aceita quando a pessoa passa por muita coisa. E a pessoa decide tirar a vida dela. Por quê? Porque ela desistiu. Ela desistiu de olhar para dentro dela. Ela desistiu de entender. Ela desistiu de ressignificar. De se desbloquear. O que aconteceu? Ela achou que o outro é culpado, que Deus é culpado. É mais fácil colocar a culpa em Deus. É mais fácil colocar a culpa nos outros. Só que tu nunca vai sair. Tu vai ficar ali paralisado. Igual, né? Pelo medo. Igual quando tu vê um carro. O que acontece quando tu vai atravessar uma rua e vem um carro em alta velocidade? Você para. É automático. Ninguém atravessa vendo um carro em alta velocidade. Por quê? Porque isso é um driving. Isso Deus colocou em ti para que tu não fosse atropelado. Então Deus é tão perfeito que Ele nos fez perfeito, né? Ele nos colocou drives, Ele nos colocou coisas dentro de nós que vai ser acionado quando a gente estiver em perigo. Então são medos sadios, mas os nossos medos emocionais, que são gerados pelos nossos traumas, são gerados pelas nossas perdas, são gerados durante a nossa vida, não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Deus, Ele quer que a gente seja desbloqueado. Deus, Ele já deu o que era mais precioso que Ele tinha, que era o Filho dEle. Para que todo mundo fosse desbloqueado. Para que todo mundo fosse livre. Ele já pagou o preço da enfermidade, Ele já pagou o preço da loucura, Ele já pagou o preço da perda, Ele já pagou o preço de tudo. Sabe, tem muitas pessoas que falam: ah, mas fulano tá doente, né? O fulano tá louco. Essa semana eu estava estudando. Você sabia que a pessoa que usa droga, ela fica esquizofrênica, eu acho que é o nome. Ela no cérebro dela aciona essa loucura, né? Então ela perde a noção. Então uma pessoa que nasceu sadia, ela pode se tornar louca por uma droga. Então o que Deus tem a ver? O que acontece? A pessoa vai para a droga, vai para o vício, o cérebro entende que aquilo ali é bom, porque ele não sabe
definir o que é droga, o que não é, o que é bom, o que é ruim. É um vício. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tá bloqueada, ela tá ferida, e ela acha que ela aliviando na droga, na bebida, na cachaça, ela vai ficar bem. E não vai. Aquilo vai piorar ela. Ela vai ficar louca. Vai acionar, vai liberar na cabeça dela, né? Gatilhos, vai abrir para ela ficar perturbada. E aí o que Deus tem a ver com isso? Deus não tem nada a ver. Então eu espero que você tenha entendido essa palavra que Deus colocou no meu coração, né? E você venha entender que o medo nada mais é do que um bloqueio, né? Então existe o medo, né? O nosso medo físico e o nosso medo mental. O nosso medo mental nós podemos desbloquear. O nosso medo físico, não. É um medo que Deus colocou na gente. É o medo pra gente não ser atropelado, né? Pra não acontecer alguma coisa com a gente. Então, todo medo, todo bloqueio, né? Ele é originado de algo que aconteceu na nossa vida. Aconteceu na nossa infância, aconteceu no colégio. Quantas crianças são bloqueadas por professor, né? O professor fala, tu é um burro, né? Tu é um idiota. Aí acontece o quê? A criança cresce, quando ele vai fazer um vestibular, o que vem, o cérebro fala para ele? Não, peraí, tu é burro, lembra da professora? Então, o cérebro ele sempre vai mostrar para a pessoa aquilo que está gravado na cabeça dela, entendeu? Se aquela criança, ela sofreu bullying quando ela era pequena, chamavam ela de gorda porque ela era gordinha. Tu vai ser sempre gorda, né? Quando ela entrar num programa de emagrecimento, quando ela tentar emagrecer, o cérebro vai falar para ela, tá, peraí, o que tu tá fazendo? Tu é gorda? Te lembra lá da tua infância? Tu é gorda. Então, o que nós temos que fazer? Quando vier um bloqueio, porque nós somos humanos, nós vivemos com as pessoas. E muitas pessoas vão ter bloqueios. E elas vão te bloquear. E aquilo vai ser natural, entendeu? Porque os medos dela, tem pessoas que têm tantos medos que elas vão derramar sobre ti. É como se fosse uma semente. Uma semente plantada de maçã. Ele vai dar uma macieira. Dali vai ter muitas maçãs. Dentro de uma maçã tem várias sementes, que vão ser várias maçãs. A mesma coisa o milho. O milho é uma semente que dá um monte de milho. Entendeu? Assim é o medo. A pessoa lança semente, aí vem outras com medo e adubo, sabe? E vão regando os medos na gente. Então, às vezes, inconscientemente, o medo do governo, o medo da economia, o medo da pandemia, o medo de tantas coisas. Só que nós temos que identificar, como eu identifiquei. Eu tinha medo de não ter dinheiro, eu tinha medo de passar fome, eu tinha medo de ficar embaixo da ponte, eu tinha medo de perder meus filhos por não poder sustentar eles. Eu tinha muitos medos. Medo de ficar sozinha, medo de não ter relacionamento, medo de não ter marido, né? E hoje eu não tenho nada disso e eu não morri. Porque eu entendi que isso era um bloqueio de escassez que eu tive da minha infância, que foi alimentado por pessoas que também tinham esse bloqueio inconscientemente. Tudo isso é inconscientemente. Colegas de trabalho, pessoas que eu conheci, a televisão com a notícia, né? Mais uma pandemia, mais, né, crise, mais falta disso, mais falta daquilo. Isso vai gerar bloqueios na gente, vai gerar escassez. Você pode ser uma pessoa rica, você pode ser uma pessoa produtiva, você pode ser uma pessoa abundante, mas se você tiver um bloqueio de escassez, um medo de escassez, você não vai conseguir ter mais. Você vai chegar num ponto e o teu cérebro vai te dizer o quê? Tá, para aí.
Tu não pode ficar mais rico, tu não pode adquirir mais, porque tu só pode ir até aqui. Lembra o teu medo? Lembra? Tudo fica registrado aqui. Se tu te propõe a caminhar e tu para, depois tu vai voltar, o teu cérebro vai dizer: por que tu vai fazer isso de novo? Te levantar cedo para caminhar se tu nunca cumpre o que tu fala. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me disciplinar. Eu tenho que entrar num desafio. Esse ano eu vou caminhar. E esteja chovendo, não esteja chovendo, eu tenho que caminhar. No momento que eu vou fazendo aquilo que eu me proponho a fazer, o meu cérebro vai pensar: tudo que essa mulher fala, que esse homem fala, eles faz. Então, aí quando tu falar alguma coisa que tu vai fazer, o teu cérebro vai falar o quê? Ele vai fazer. Então, vou me preparar, porque ele vai cumprir o que ele falou. Tudo acontece aqui. Tudo. Não é aqui que acontece. As pessoas acham que é nas emoções, que é aqui, que é o outro, que é a situação, que é a vida. Não. Tudo acontece aqui, na tua cabeça. Entendeu? E não é culpa de Deus, não é culpa dos outros, não é culpa do presidente, não é culpa do governador, não é culpa do prefeito, não é culpa do teu patrão, não é culpa do teu pai e da tua mãe, não é culpa da tua família, não é culpa dos teus colegas, não. Tudo é contigo. O problema sempre é contigo, nunca é com o outro. No momento que tu muda, as coisas mudam. A vida muda. Tudo é energia. Eu tinha muito medo de ficar sem dinheiro. Eu tinha muito medo de não ter o que comer. Quando eu decidi quebrar isso na minha vida, ressignificar isso, num dia eu não tinha o dinheiro para comprar comida, eu não tinha comida. Isso há pouco tempo. E eu falei: eu não vou pedir para ninguém. Né? Porque Deus falou muito sério comigo sobre, né, que o momento que tu começa a pedir, no momento que tu começa a fazer conta, tu se torna escravo daquela pessoa. Então, a Bíblia diz o quê? Que nós só podemos dever para as pessoas o amor. É a única coisa que Deus nos autoriza a dever para o outro, é o amor. Eu disse: Deus, eu vou confiar, o que eu faço? E Deus me disse: faça isso. E eu passei o dia inteiro fazendo aquilo. E aí cada vez que eu fazia, entrava outro, e entrava outro, e entrava outro. E eu passei o dia fazendo aquilo. No final do dia, eu tinha o dinheiro para comprar comida. E eu falei: o quê? E amanhã, né? Só que o que a Bíblia diz? Amanhã a Deus pertence. Não é nossa função pensar no amanhã. Porque se Ele cuida dos animais, se Ele cuida dos lírios do campo, Ele vai cuidar da gente. E aí entrou o outro dia e aconteceu tudo e eu comprei e assim eu estou indo. E foi por isso que Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse essa palavra para você. Para que eu trouxesse isso para você hoje sobre o medo. Como eu falei essa semana sobre o dinheiro, Deus colocou no meu coração hoje que eu falasse sobre o medo. O que é o medo? E ninguém deve andar no medo. Ninguém deve andar na escassez. Ninguém deve viver uma vida de medo, de bloqueio, paralisado, escasso. Deus não te criou, Deus não me criou para isso. A Bíblia diz que Deus nos criou para ser cabeça e não cauda. Quem vive uma vida com depressão, quem vive uma vida de escassez, quem vive uma vida que não perdoa ninguém, quem vive uma vida rancoroso, quem vive uma vida de raiva, de ódio, uma vida que não gosta da sua própria vida e não gosta da vida dos outros, é uma pessoa que vive como cauda, não vive como cabeça. A Bíblia diz o quê? Que Deus é o Rei dos Reis. Se Ele é o nosso Pai, nós somos príncipe e princesa. Qual é o príncipe e a princesa que vive na escassez?
Qual é o príncipe e a princesa que vive no medo, que vive no pânico, que vive na depressão, que vive na ansiedade? A depressão é a preocupação pelo que passou. Lá, ó. A ansiedade é a preocupação no amanhã. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? É claro que nós temos que trabalhar. É claro, né? A Bíblia diz o quê? O trabalhador é digno do seu salário. Mas você não tem que ficar em pânico achando que o mundo vai acabar porque você não está fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. Não. Tu tem 2 pernas, tu tem 2 braços, tu tem isso aqui que Deus te deu. E tu tem que ter fé, tu tem que saber a tua identidade, tu tem que saber o teu propósito e tu tem que ativar isso. Através da tua cura, através, no momento que tu ressignificar o teu passado, ressignificar as tuas dores, tu vai cumprir o teu propósito. E a pessoa que ela está dentro do propósito dela, nada vai faltar para ela. É fácil? Não, não é fácil. Não tem nada fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou o quê? Se eu venci, filho, tu também vence. Então por que tu tá com depressão? Por que tu tá lá, ó, pensando no passado? O passado passou. Ninguém vai poder mudar o passado. O futuro nem chegou. Tu não sabe se tu vai te acordar amanhã. Nós temos que administrar bem o nosso presente. Nós temos que nos desafiar, entrar em desafios que vão liberar bloqueios, que vão fazer com que tu te ressignifique, que tu seja curado para te avançar a um novo nível. Então é isso que Deus tem falado comigo, é isso que Deus tem feito na minha vida, né? E foi isso que Deus mandou eu entregar nessa live. Porque tem muitas pessoas que estão culpando a Deus, culpando os pais, culpando a família, culpando o governo, culpando o patrão, culpando todo mundo por uma coisa que o problema é com eles, não é com as pessoas, não é com os outros. Entendeu? Então, essa é a palavra que eu senti de Deus de trazer nessa madrugada. Eu espero que Deus ele tenha falado contigo. Tenha falado do teu coração, que você não tem que ter medo. Você não tem que estar bloqueado, você não tem que estar, travado pelo medo. Não, Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para reinar. Deus te chamou para te conquistar. Deus te chamou, Deus tem tesouros escondidos para ti. Mas para isso você tem que o quê? Você tem que se desafiar a cada dia mais. Para quê? Para que os teus bloqueios venham para fora. E através você identificar, você ressignificar tudo isso, para que você prospere, para que você reine, para que você seja cabeça. Até quando você vai ser cauda? Até quando você vai viver como cauda, como derrotado? Como aquele que não tem nada, como aquele que não dá certo com ninguém, como aquele que não tem dinheiro? Sabe o que é a pobreza? A pobreza é um bloqueio, é uma resistência. A pobreza não é uma coisa que tu adquiriu, não. É um bloqueio que tu tem. É uma resistência, tu resiste à prosperidade. Tu resiste, tu acha que tu tem um bloqueio que tu não merece nada, de merecimento. Na tua cabeça o teu bloqueio, porque alguém na tua infância, alguém na tua vida, uma ex-mulher, uma ex-namorada, um pai, um professor, um irmão, um amigo disse, tu não merece, tu nunca vai ter nada. E aí tu, botou na tua cabeça, o teu cérebro acionou e disse não. Quando tu vai prosperar, quando tu vai ganhar alguma coisa, ele fala pra ti não, te lembra lá? Tu não merece. Então, o que você tem que fazer? Tem que se desbloquear. Tá na pobreza? Tu tá bloqueado. Tu tá resistindo à prosperidade. E o dinheiro, a prosperidade, a riqueza, ele é uma frequência.
Se tu tá na frequência da escassez, tu tá contando moeda para comprar pão, se tu tá contando moeda para botar gasolina, se tu tá contando moeda, tu tá vibrando na escassez. Tu não vai sair dali, tu não vai prosperar. Dinheiro é frequência, entendeu? Ah, mas missionária, como que eu vou levantar minha frequência? Andando com pessoas prósperas, modelando pessoas prósperas, né? Seguindo pessoas na internet prósperas. Ah, missionária, tu tá rica? Não, eu não tô rica, mas não me falta nada. No momento que eu identifiquei a minha escassez, os meus bloqueios, Deus começou a mudar. A frequência começou a mudar. Aquela frequência de escassez, aquela frequência que eu não tinha nada, que eu não tinha como comprar as coisas, que não entrava o dinheiro, começou a entrar o dinheiro. Comecei coisa simples. Hoje eu vendo pão feito em casa, coisa simples. Não é riquezas e não, mas o que? Eu desbloqueei algo que não deixava eu prosperar, porque eu achava que eu era vitimista, porque eu achava que as coisas não davam certo por causa do meu passado, porque eu fui criada pelos meus avós, porque eu não tive isso, não tive aquilo, não tive aquele outro. No momento que eu entendi, a minha frequência começou e eu comecei a modelar pessoas, eu comecei a seguir pessoas ricas no Instagram, eu comecei a estudar a vida delas, eu comecei a estudar os livros. Eu comecei a entender a mente delas, a hora que elas dormiam, o que elas faziam exercício físico. Eu comecei a modelar, eu comecei a caminhar de madrugada, de manhã cedo. Eu comecei a modelar eles. Então é isso que Deus tem para você. Deus levanta referenciais, Deus levanta pessoas para que tu possa modelar aquelas pessoas. Para quê? Para que no momento que tu esteja como cabeça, o cabeça não é o CLT. O CLT não é cabeça. O CLT é cauda. É, porque sabe quem é que vai prosperar? É o teu patrão. Tu não prospera. CLT não prospera. Quem é que ganhando salário mínimo prospera? Me fala. CLT paga conta, paga boleto. Tu não nasceu para pagar boleto. Tu nasceu para desfrutar, para receber o melhor dessa terra. É utopia isso aí, missionária. Isso aí, isso não existe. Não existe porque a tua vibração tá aqui, ó. Ó, tua vibração tá na escassez, tá na pobreza, tá na falta. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Se tu não mudar aqui, ó, não vai adiantar tu fazer campanha de oração, não vai adiantar tu fazer propósito, não vai adiantar tu dar dízimo, não vai adiantar tu construir a igreja. Porque tem que aqui, ó, mudar. É aqui que muda. Entendeu? Porque Deus não tem nada a ver com teus bloqueios. Deus, ele tá torcendo para que tu entenda a tua identidade. E a tua identidade é para reinar. Tu nasceu para reinar, para ser um reinante nessa terra. Quem é que é o reinante? É o empresário. O empresário é o reinante. O CLT é a cauda. Ai, missionária, mas como assim? Sim! Deus te deu 2 braços, 2 pernas. Empreenda! Empreenda! Qualquer coisa que tu sair na rua vendendo, tu faz dinheiro. E tu faz dinheiro, e tu faz dinheiro. Agora um salário mínimo todo mês, tu não faz dinheiro. Entendeu? Então, é forte, mas a gente precisa ser chacoalhado para entender. Porque muitas vezes nós estamos lá, ó, Deus, 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 e Deus está dizendo, meu filho, ó, eu te dei inteligência. Tu não sabe quem tu é? Tu não sabe o que tu foi fazer aí? Tu não sabe o teu propósito? Tu não sabe os teus dons? Tu não sabe o teu talento? Entendeu? Você precisa se desbloquear. Entender que a pobreza, que a miséria, que a falta de dinheiro é uma resistência, um bloqueio. Ficar devendo para os outros é maldição. Ah, eu preciso. Fique sem.
Deus me falou essa semana, eu falei numa live, a primeira live, você pode olhar lá no meu Instagram, eu falei sobre dinheiro. A Bíblia fala o quê? Aquele que pega emprestado se torna escravo daquele que empresta. No momento que tu pega emprestado, ou num crediário, ou num dinheiro emprestado, ou com alguém, não importa para quê. Tu virou escravo daquela pessoa. Ela pode falar mal de ti, ela pode fazer muitas coisas contigo. Pra quê? Então pra que tu vai pegar pra ser mal falado? Acontece, mas eu pago direitinho, missionária. Deus não tem isso pra ti, migalha. Tu tá assim porque tu não entende quem tu é. Tu não entende o que tu veio fazer nessa terra. Entendeu? Então, assim, peça pra Deus te mostrar. Entenda que a tua dor é o caminho do remédio para as outras pessoas que estão sofrendo. Se tu é uma pessoa escassa, missionária, eu sou uma pessoa escassa, eu não tenho dinheiro, sabe qual é o teu propósito? É ser um homem e uma mulher próspera, rico, abundante, transbordante. Para quê? Para que tu possa testemunhar pro outro, eu era bloqueado, eu era escasso, eu era miserável, eu era pobre, eu vivia pegando dinheiro emprestado, agora eu dou. Porque a Bíblia diz o quê? Que no momento que tu entrar naquilo que Deus tem para ti, tu não vai emprestar para ninguém. Tu vai dar. Tu vai ter tanto dinheiro que tu vai dar. Aí tu pensa, mas eu não nasci para isso. É isso aqui que tu tem que mudar. Entendeu? No momento que tu mudar isso, a tua frequência vai, e o dinheiro vai começar a entrar. Vai começar a entrar. Vai começar a entrar. Vai começar a entrar. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te conectar com pessoas. O momento que tu começar a modelar pessoas, tu vai começar a mudar a tua mentalidade, tu vai começar a mudar a tua forma de falar, de agir, entendeu? Tu é a média das 5 pessoas que tu convive. Se tu convive com cachaceiro, tu vai virar um cachaceiro. Se tu convive com um ladrão, tu vai virar um ladrão. Se tu convive com um viciado, tu vai virar um viciado. Isso aí já foi provado que acontece isso. Então, até quando tu vai ter uma vida assim? Até quando é que tu vai romper? Quando é que a tua família, quando é que tu vai ter o melhor dessa terra? Quando é que tu vai tomar posse daquilo que a Bíblia fala? A Bíblia não é só um livro. Não é um livro de conto, de história, que para uns funciona e para outros não. A riqueza não é o fulano é ladrão, ele é traficante, por isso que ele é rico. Enquanto tu pensar isso, tu não vai acessar a riqueza. A riqueza não vem para quem tem essa mente. Se tu não tem inveja de ninguém, a Bíblia diz que nós não temos que ter inveja do ímpio. Porque o ímpio, ele vai ter aquilo que ele plantar. Mas é com Deus, não é conosco. Quando você vê uma coisa que uma pessoa tem